começar? Bom dia a todos da imprensa que estão aqui na manhã de hoje, dando aí publicidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela Polícia Civil na investigação de desvios de verbas, através agora, nessa oportunidade, da apuração de instituições do terceiro setor que deveriam utilizar verbas públicas, mais especificamente aqui do Fundo do Idoso, em prol da comunidade aqui da nossa cidade, e infelizmente utilizaram esses valores em prol de particulares, o que não pode em nenhum momento ser tolerado pelos órgãos de persecução, esse desvio de recursos que foram verificados aqui. Então, o chamamento à imprensa na manhã de hoje é para a divulgação desse trabalho que foi realizado de uma forma muito exaustiva por parte da Polícia Civil, chegando nesses valores, nesses desvios e na responsabilidade desses gestores, que deveriam estar aí trabalhando em prol da comunidade de Araxá e, infelizmente, estavam trabalhando para o seu próprio proveito. Então, saliento aqui em nome da Polícia Civil da 2ª Delegacia Regional de Araxá, o exaustivo e dedicado trabalho por parte do presidente do inquérito, Dr. Renato Alcino, bem como a sua equipe de policiais civis que apuraram esse desvio desses recursos do terceiro setor, aí mais especificamente do Fundo do Idoso, aí por parte dessa instituição. Ressalvo também a importância desse trabalho em conjunto, Polícia Civil, Ministério Público, através da doutora Mara, que aqui está, a seriedade, a confiança e o suporte que o Ministério Público dá à Polícia Civil, doutora Mara. Essa confiança é extremamente importante para o resultado desses trabalhos de investigação e apuração desses desvios que nós verificamos aqui. Saliento também a importância da confiança do Poder Judiciário, através do Dr. Dimas, Dr. Renato Zupo, do trabalho realizado pela Polícia Civil. Então, o resultado está aqui, esse trabalho em conjunto, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, o resultado nós estamos vendo através dessa apuração. Da nossa parte, então, da Polícia Civil, saliento essa dedicação por parte da equipe do Dr. Renato e a confiança por parte do Ministério Público. Passo agora, Dr. Renato, doutora Mara, Dr. Renato, as palavras a serem proferidas. Bom dia a todos e todas, que estão presentes aqui hoje. Agradeço, o Dr. Vitor Hugo pelos registros. Dr. Vitor Hugo sabe, a gente tem se esforçado bastante em torno dessas apurações, fazendo de maneira imparcial, com todo cuidado e zelo necessário para que os fatos sejam esclarecidos e as pessoas envolvidas responsabilizadas. Agradeço a parceria e também a presença da doutora Mara Dourado. É uma pessoa que, desde quando cheguei aqui em Araxá, tem confiado num trabalho que a Polícia Civil realiza e no meu trabalho, então eu fico extremamente grato. E conheci uma promotora extremamente combativa, extremamente atenta e extremamente preocupada com os cidadãos, principalmente em relação àqueles menos favorecidos, seja econômica ou socialmente. Então, doutora Mara, a senhora tem minha gratidão enquanto araxaense,
A senhora tem minha gratidão enquanto autoridade policial e membro da Polícia Civil, e a gente tem que ressaltar sim o trabalho da senhora, que é muito importante para a sociedade de Araxá. Está conosco também, a gente faz isso sempre para dignificar o trabalho da equipe, do trabalho em grupo, a estagiária Rafaela Goulart, a estagiária do curso de Direito do UniAraxá, né, que tem nos ajudado. Então, a gentileza está conosco aqui para, sobretudo, ilustrar a necessidade do trabalho em equipe, a necessidade de trazer valores para que esses jovens estudantes possam, no futuro, colaborar também para uma sociedade melhor, seja quem Araxá ou no país. Em relação à nossa pauta, a solicitação, uma investigação que nós podemos classificar ali como sendo da terceira fase da Operação Marebold, né? Nós fizemos a primeira incursão relacionada aos desvios dos contratos de van, né? Vinculados ao gabinete do ex-prefeito municipal, e a partir dali nós fizemos uma prospecção, uma análise relacionada às emissões nas notas fiscais das empresas investigadas. E chamou-nos a atenção, né, as notas emitidas no bojo, né, para subsidiar a prestação de contas de um projeto apresentado ao fundo, que teve recursos do Fundo Idoso. E vocês vão lembrar que, desde quando eu cheguei aqui, sou delegado de trânsito, mas fui incumbido da tarefa, foi até uma requisição do Ministério Público, de apurar desvio de recursos do município, principalmente dos fundos, né, da criança, do adolescente, também do fundo do idoso, repassados ao terceiro setor. Já tivemos investigações concluídas, indicando, né, uma dificuldade muito grande na gestão dessas entidades, né, e, sobretudo, a utilização dessa dificuldade como um pano, como uma cortina de fumaça para encobrir desvios. Em relação à entidade que nós vamos abordar aqui, como eu tenho feito em todas as entrevistas coletivas que eu participo, eu, doutora Mara, o próprio doutor Vitor, eu não menciono o nome de entidade, por mais, eu sei qual é a entidade, perfeito. Eu não menciono o nome de pessoas envolvidas, tá? As entidades, algumas delas, são muito maiores do que as pessoas. Então, trazê-las para esse ambiente eu não acho adequado, trazer o nome da entidade. Em relação, e vocês fiquem livremente, né, para mencionar dentro das pesquisas de vocês, que o jornalismo, né, lhe incumbem. Em relação às pessoas, igualmente, eu concluí o meu trabalho, fiz análise a partir do que nós buscamos de elementos probatórios e, ao final, indiciamos as pessoas. Entretanto, é um indiciamento, é um indicativo para o Ministério Público, o Poder Judiciário, de que essas pessoas têm envolvimento em atos ilegais. Caberá ao Ministério Público avaliar e ao Poder Judiciário, ao final, verificar se existe ou não responsabilidade penal. Então, por conta disso, eu não informo o nome das pessoas envolvidas nem investigadas e também de entidades. Nós estamos tratando aqui de uma entidade relacionada, uma entidade relacionada à prestação de serviços e também à assistência a pessoas com deficiência, tá? Nós elaboramos, a Polícia Civil e a Ministério Público elaboramos aí um pequeno release. Nele está uma breve informação do que nós vamos apresentar. Na sequência, os participantes dessa coletiva, agrego aí a Rafaela Goulart, uma síntese do que nós apuramos, e eu vou explanar para vocês, principalmente os segmentos que estão ao vivo. O valor do desvio apurado pela Polícia Civil, tá? Na sequência, as sanções penais, nós vamos também abordar aqui, e os desdobramentos, tá? Primeira situação. A entidade investigada, né, não se investiga a entidade, nem pessoas, investiga-se os fatos e, naturalmente, sobressaem as pessoas envolvidas e os órgãos, as entidades do terceiro setor. Neste caso, é uma entidade voltada para a assistência de pessoas com deficiência. Uma entidade que tem vários anos aqui na cidade de Araxá e recebe várias formas de fomento, sejam de natureza pública ou particular. Nós descobrimos, a Polícia Civil descobriu que essa entidade, ela elaborou projeto para apresentar junto ao Fundo do Idoso, e nesse projeto ela inseriu um item que era desnecessário para a sua atividade, que é relacionado a transportes de passageiros. Por que era desnecessário? Porque a entidade dispunha de veículo próprio. Além da van, dispunha de veículos automóveis menores.
Então a entidade apresentou esse item foi validado pelo Conselho, dentro do projeto macro, era um item do projeto, e foi aprovada uma verba para utilizar com transporte de passageiros, sendo que a entidade já dispunha de essa estrutura. Feito isso, aprovado o projeto, o grupo que envolvia-se na entidade se organizou e foi buscar empresários que pudessem fornecer notas fiscais para que, a partir dessas notas fiscais, realizasse a prestação de contas perante o Poder Executivo. E uma dessas empresas envolvidas é a empresa do colaborador, do empresário colaborador que tivemos na primeira fase. Então essa empresa foi chamada e ele concordou, sob o argumento de que estaria, entre aspas, ajudando a entidade. E ele emitiu notas que são falsas, ideologicamente falsas. Por quê? Apesar de serem notas que têm lastro, fiscal, são notas que não condizem com o que aconteceu. Aquela empresa, ela nunca prestou nenhum tipo de serviço para a entidade assistencial. E não apenas essa empresa do colaborador, envolveu-se uma outra empresa, de outros empresários, e essa outra empresa igualmente concordou na emissão de notas ideologicamente falsas. De posse dessas notas, os indivíduos, os indiciados que estavam no interior da entidade assistencial, justificava aquele gasto junto ao Poder Público Municipal, possibilitando a liberação das respectivas parcelas de verbas do Fundo Municipal do Idoso. Feito isso, nessa estruturação, sabendo que as notas eram falsas, cabia à Polícia Civil verificar, em loco, se aquele recurso, conforme alegaram as pessoas que nós interrogamos, foram revertidos para a entidade. Não foi encontrado nenhuma prova de que os recursos reverteram para a entidade. Ao contrário, quando fomos fazer essa prospecção, a doutora Mara explorará sobre isso, como fomos fazer essa prospecção, descobrimos uma deficiência grave. Por que grave? Porque uma redução, uma situação que não permitia uma gestão adequada. Por que é grave? Porque é dinheiro público. Como que você tem uma gestão deficitária com dinheiro público? Não existe mais espaço para isso. Então, verificou-se que aquela entidade tinha, sim, uma gestão deficitária, uma gestão que não condizia com o volume de recursos que ela geria. Automaticamente, o Ministério Público que acompanhava essas diligências, a doutora Mara tomou algumas medidas, ela vai detalhar na sequência, de modo que aquilo pudesse ser estancado. Nas nossas avaliações, buscamos, como que esses valores eram retornados para as pessoas. Então, emitia-se a nota fiscal, aquela empresa, ela recebia o recurso que outrora foi passado para a entidade, então a prefeitura mandou para a entidade, estava no caixa da entidade, a entidade realizava o repasse para a empresa, que emitia nota fiscal falsa. Posteriormente, essa empresa, que emitia nota fiscal falsa, devolvia o dinheiro para a entidade? Não, Adélia. Não. Devolvia-se o dinheiro para pessoas físicas que iam lá buscar esses recursos. O cheque não era nominal para a pessoa X, para a entidade X, era nominal para a pessoa física. E essa pessoa física, que constava no cheque, ou que tinha recebido a cártula do empresário, ela ia até a agência bancária, valendo-se de terceiro, alguns até funcionários da própria entidade, descontava aquela cártula. Olha a dificuldade de se apurar um crime desse. Você não tem o cheque voltando para aquela pessoa que está na direção do órgão, mas é um terceiro. Você não tem o link do recurso versus a entidade. Então, nós descobrimos, nós buscamos, cumprimos mandado de busca e apreensão e também de prisão temporária. Vocês acompanharam essas ações, interrogamos essas pessoas, aquelas que nós não verificamos a necessidade de permanecer presas, e foi a maioria,
elas foram extremamente colaborativas no início, algumas delas, e falaram, olha, eu fui lá mesmo, eu descontei, mas descontei a mando da gestora, da gerente, e eu fazia isso a mando delas, e eu sabia que esse cheque, me falaram que o cheque revertia, mas o procedimento em si era irregular. Então, nós interrogamos também os empresários. O empresário que realizou a colaboração, ele tem a obrigação legal de dizer a verdade. Por conta disso, ele relatou como que era feito o esquema, né? Nós já tínhamos elementos para isso, então ele relatou como era feito o esquema. Os demais empresários que foram ouvidos tentaram, em alguma maneira, reduzir ali a sua responsabilidade, né, sobre os fatos que estavam sendo apurados, e a partir dali nós tínhamos os elementos necessários para indicar que houve crime, que houve lavagem de dinheiro e mais, que esses recursos municipais foram repassados para uma entidade do terceiro setor e por conta disso as pessoas que estão ali foram indiciadas pelo crime de peculato, que é um crime contra a administração pública, tá? Também foram indiciadas por lavagem de dinheiro e também por associação criminosa. As penas, o crime de peculato, ele pode ter pena até 12 anos de reclusão, de 2 a 12 anos, o crime de associação criminosa, de 3 a 8 anos, e o crime de lavagem de dinheiro, de 3 a 10 anos. Todos eles cumulados com pena de multa. Finalizamos a investigação, encaminhamos a investigação ao Ministério Público e no decorrer dessa investigação, outros fatos vieram à tona, né? E para isso nós fizemos os desdobramentos. Um dos desdobramentos, uma das pessoas investigadas, durante as nossas prospecções, verificamos um movimento de recursos vindo do exterior. Então, nós encaminhamos ao Departamento de Polícia Federal, igualmente à Receita Federal, para avaliar como que estava a legalidade, a licitude dessas transferências bancárias do exterior para a cidade de Araxá, né? Nós tivemos autorização judicial para fazer isso, verificar se lícitas ou não. De toda sorte, já nos chamava atenção porque era incompatível com o rendimento da pessoa que as recebia. Igualmente, nós pleiteamos, no final do relatório, pleiteamos ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, cada uma das 8 pessoas que foram indiciadas, que tenham bens bloqueados até o valor de 10 vezes aquilo que foi desviado. O valor desviado supera R$90 mil, né? Ou seja, nós estamos pedindo aí o bloqueio de quase R$1 milhão por pessoa que foi indiciada nesta investigação. Igualmente, estamos tratando aqui nesse ambiente da responsabilidade penal. A responsabilidade administrativa compete à Prefeitura Municipal tomar as providências e a responsabilidade civil, nós pleiteamos também no final do relatório que cópia da investigação seja direcionada ao Dr. Marcos Paulo, que é o curador do patrimônio público, e ele avalie a possibilidade de responsabilizar essas pessoas pela lei de improbidade administrativa, já que causaram danos ao erário. E além disso, também foi demandado, nós tivemos dentro da investigação, nós tivemos elementos indicativos de que o mesmo modo operante, a mesma forma de agir, se os senhores e as senhoras lembrarem, permitam parênteses, lá em 2017, concluímos uma investigação de uma entidade voltada à assistência e também ao desenvolvimento da cultura afrodescendente. O modus operandi, meus amigos, a forma de agir é muito parecido. É nota vindo de alguém, justificando a prestação de contas e o dinheiro saindo pelo ladrão. O modus é o mesmo. Então, nós, nessa investigação, quando investigamos essa entidade assistencial,
que cuida das pessoas, que se propõe a cuidar das pessoas com deficiência. Nós identificamos outras 2 notas fiscais, uma para a entidade de Araxá e uma para um prestador de serviço que tem vínculo com Araxá, mas atualmente mora em Belo Horizonte, um artista. E as 2 notas fiscais tinham menção a recursos oriundos do governo federal, de incentivo à cultura. Então, naturalmente, nós desdobramos a investigação, foi instaurado um novo inquérito policial. Nesse inquérito, apuramos a mesma forma de agir, né, que é a nota falsa para justificar a prestação de contas. E encaminhamos já esse inquérito para o Ministério Público Federal para avaliar ali se é o caso de continuidade, se vai ser por nós aqui da Polícia Civil, vai ser pelo Departamento de Polícia Federal, uma vez que os recursos são aqueles relacionados ao incentivo à cultura. E por fim, para encerrar minha passagem e passar a palavra à doutora Mara Dourado, nós tivemos também evidências relacionadas à exploração do estacionamento público rotativo na cidade de Araxá, relacionados à má gestão, e também foram suscitadas suspeitas, veja as expressões que eu estou usando, suscitadas suspeitas de desvio desses recursos. Por que a gente usa essas expressões? Para que não saiam falando que está ocorrendo isso ou aquilo em relação ao estacionamento rotativo na cidade de Araxá. Mas, de antemão, as informações que nós temos são autorizativas para o desdobramento e o encaminhamento para a unidade da Polícia Civil competente, com atribuição, para fazer a apuração, se houve ou não. Evidências de má gestão são claras. Desvios, é preciso fazer uma análise, uma prospecção de maneira mais profunda. Eu vou encerrar a minha passagem, vamos combinar da forma que nós fizemos da outra em outros momentos. Primeiro os canais que estiverem ao vivo, tá? E na sequência a gente inicia da esquerda para a direita, fazendo as perguntas relacionadas, tá bom? Vou passar para a doutora Mara, só para que no final não venha a chuva de informações, tá? Chuva de perguntas. Vamos desorganizar. Muito obrigado, doutora Mara. Muito bom dia a todos. Bom dia, doutor Vitor Hugo, doutor Renato. Conforme já foi explanado, né, o Ministério Público recebeu na última semana a conclusão da investigação correspondente aí à terceira fase da Operação Malebouge. Compete agora ao Ministério Público a abertura da ação penal em relação a essas pessoas que foram indiciadas. Isso não aconteceu ainda porque eu recebi essa investigação na semana passada. É uma investigação muito volumosa, são mais de, salvo engano, 38 volumes, né? E aqui eu já quero destacar o brilhante trabalho que foi realizado pela Polícia Civil, doutor Vitor Hugo, doutor Renato. Uma investigação muito complexa, com inúmeros depoimentos, com prova pericial, com rastreamento de documentos, de valores, mas que a Polícia Civil conseguiu desenvolver com uma qualidade técnica ímpar. Então fica aqui o registro, né, dos parabéns do Ministério Público por esse trabalho desenvolvido. E quero também agradecer a oportunidade de ter acompanhado todo esse trabalho, né? Foi realmente um trabalho feito em parceria, e essa parceria ela se reverte de forma positiva à sociedade, na medida em que ela agiliza todas as diligências, principalmente aquelas de natureza judicial. Então, esse diálogo constante, Polícia Civil e Ministério Público durante a investigação, traz essa agilidade, de forma que a sociedade ganha com isso. Eu acho que essa parceria também foi fundamental para trazer ao Ministério Público uma outra preocupação para além da criminal. Né? Conforme o doutor Renato muito bem colocou aqui, né, a polícia concluiu pela prática de crime, indiciou 8 pessoas, mas já na abertura dessa investigação, a minha promotoria pôde ver
uma irregularidade muito grave no funcionamento dessa organização da sociedade civil que foi beneficiada com esses recursos. Nos chamou a atenção a fala dos membros da diretoria e do conselho fiscal dessa organização, dizendo que não tinham conhecimento nenhum do que acontecia dentro da própria organização. Então, nós nos deparamos com depoimentos de membros da diretoria no seguinte sentido: eu componho a diretoria, mas eu não participava da administração da entidade. Eu sou do Conselho Fiscal, mas eu apenas emprestei meu nome para poder compor o quadro. E isso, gente, é muito grave, né? Em diversas oportunidades que eu tive de conversar com vocês da imprensa, eu dizia que a assistência social, ela não é caridade mais, né? A assistência social é um direito do cidadão e ela tem que acontecer dentro de uma legislação. Hoje nós temos o terceiro setor desenvolvendo um trabalho importantíssimo para a sociedade. O município precisa desse trabalho que é feito pelo terceiro setor, mas existe um regulamento, existe uma legislação para isso. E essa tem sido uma grande luta da terceira Promotoria de Justiça de Araxá, né, que trabalha na defesa da infância e na defesa da pessoa idosa e na fiscalização desses recursos que compõem os fundos municipais, que são constituídos por recursos de natureza pública. Esses recursos vêm da iniciativa privada, são doações, mas a partir do momento que entram nos fundos, passam a ter a natureza de dinheiro público e, portanto, toda uma rigidez, um regramento na distribuição desses recursos. Nesse caso, especificamente, a gente percebe que o dinheiro saiu do Fundo Municipal do Idoso de uma forma correta. Houve o lançamento de um edital de seleção de projetos pelo Conselho Municipal do Idoso. A instituição compareceu, apresentou seu projeto, o projeto foi liberado, aprovado e o recurso liberado. O problema, né? E a conclusão de que houve um crime com a utilização de fraude na emissão de nota fiscal aconteceu já depois desse dinheiro no caixa da instituição. Obviamente, isso serve de alerta, né, para o Conselho Municipal do Idoso, que vai sempre aprimorando o seu trabalho. O que mais o Conselho pode fazer para evitar que problemas e crimes como este que nós estamos tratando aqui hoje, volte a acontecer. Então, o trabalho da promotoria é sempre esse, um trabalho também de parceria com o Conselho Municipal, um trabalho de parceria com a própria Prefeitura Municipal, para que haja o aprimoramento desses mecanismos de controle interno, né, para evitar que esse tipo de situação aconteça. Já com a investigação em andamento e diante dessa fala dos membros da diretoria e do Conselho Fiscal, houve uma preocupação muito grande do Ministério Público de como essa instituição, essa organização vinha funcionando, já que é uma organização que recebia recursos públicos vultosos e que prestava um serviço de muita necessidade para a comunidade local. É uma instituição, sem dúvida, de referência no município de atendimento à pessoa com deficiência. Diante, então, dessa fala da diretoria, de que compunha, né, o organograma da instituição, mas que não cumpria com o seu papel, a promotoria, então, ingressou com uma ação judicial de intervenção na instituição. Com a propositura dessa ação, no início, 5 de outubro do ano passado, o Ministério Público obteve uma liminar que culminou no afastamento de toda a diretoria e do Conselho Fiscal, sendo nomeada, então, uma interventora para gerir a instituição, evitar que ela fechasse suas portas e que pudesse trazer para o Ministério Público a real situação administrativa e financeira da organização da sociedade civil. E isso aconteceu. Infelizmente, o que foi encontrado ali é uma total falta de organização administrativa e financeira mesmo.
né? Eu acho que a gente pode falar que foi percebido pela interventora que a entidade, na verdade, perdeu a sua identidade. Ela tem um estatuto com objetivos definidos, mas ela não conseguia, não tinha a viabilidade financeira para o cumprimento desses objetivos estatutários e passou a existir única e exclusivamente em função desses recursos liberados ora pelo Fundo Municipal do Idoso, ora pelo Fundo Municipal da Criança. E isso não é tecnicamente correto, na medida que toda organização da sociedade civil, ela tem que ter a sua viabilidade financeira, ela tem que ter a sua autonomia financeira e administrativa. E o que se viu ali é que havia uma total dependência desses recursos liberados para projeto. E além disso, né, mesmo com esses recursos públicos, infelizmente nós nos deparamos com essa conduta que foi muito bem apurada pela Polícia Civil e que caracteriza, né, em tese aí a prática de um crime. Essa intervenção culminou com uma assembleia, né, depois do levantamento total da situação administrativa e financeira. Houve uma assembleia onde a diretoria afastada, juntamente com o Conselho Fiscal, decidiram por renunciar aos seus mandatos, e familiares de usuários da instituição muito preocupados, né, necessitando dos serviços ali prestados e, claro, acreditando na qualidade, porque a instituição sempre desenvolveu um trabalho de qualidade também. Familiares desses usuários se reuniram, compuseram uma chapa que foi eleita, então, né, como a nova diretoria e conselho fiscal da instituição. Então, esse trabalho de intervenção resultou nisso: o afastamento da diretoria anterior, a nomeação de uma nova diretoria, um conselho fiscal, uma reorganização administrativa e financeira da entidade. A duras penas, a entidade está conseguindo sanar dívidas altíssimas que tinham, conseguindo receber certidões que possibilitam a ela novamente pleitear recursos públicos, ser agraciada com recursos públicos. Com isso, ela está voltando ao seu funcionamento, que é um desejo não só do Ministério Público, mas também da própria administração municipal, que se vale dessa instituição para atender necessidades muito caras da população, especialmente a população com deficiência, né? Então, essa foi uma outra linha de trabalho do Ministério Público, e agora a promotoria segue estudando, analisando a conclusão da investigação feita pela Polícia Civil, certamente com a abertura de uma ação penal aí nos próximos dias. Seriam esses os meus esclarecimentos. Obrigada. O contato, né, entre a empresa e a entidade, previamente, ele não existia. Existia o contato entre o empresário e a gestora. A gestora é uma pessoa pública, né, conhecida aí na cidade. Então, eles tinham uma relação de amizade, o empresário e a gestora responsável pela entidade naquela ocasião. Sobre a questão, são duas empresas de transporte que emitiram notas fiscais, que são aí notas fiscais que foram fraudadas. Nós passamos em revista as notas fiscais emitidas por essas duas empresas, tá? E a partir das notas, a gente pesquisou nota a nota. A grande parte das notas emitidas pelas duas empresas são para a Prefeitura Municipal de Araxá. Ambas são prestadoras de serviços, eram prestadoras de serviços à Prefeitura Municipal de Araxá. As notas que não se enquadravam nisso, nós passamos em revista, e aquelas que nós identificamos as fraudes, foram as que nós estamos apresentando aqui. Só para concluir a pergunta, essa empresa, então, vai continuar sendo investigada, já que
Certo, foi até boa uma pergunta sua, porque nós temos um desdobramento, a partir do que você está falando, que eu esqueci de mencionar. Uma das pessoas que foram indiciadas, 2 empresários que foram indiciados aqui, eles fizeram acordo de colaboração premiada. São aqueles bens que foram, inclusive, devolvidos à Prefeitura Municipal. Então, esses indivíduos nós não pleiteamos, por conta do acordo, bloqueio de bens. Tá? Um dos empresários, havia sido ajustado uma redução de pena, ele foi indiciado, mas vai ter redução de pena, e outro, eventual isenção de pena. A outra empresa, inclusive, ela segue, nós temos um inquérito específico, né, que trata dessa outra empresa, tá? Porque ela é prestadora de serviços e nós temos suspeitas de que essa outra empresa ela participou de fraudes à licitação em processos da Prefeitura Municipal. Então, ela é objeto já de uma outra investigação. Então, segue sendo investigada. Das 2 empresas, a outra é a empresa do colaborador. Doutor, sobre esse dinheiro que vem do exterior para o Brasil, as pessoas já foram identificadas pela Polícia Civil e existe algum crime desse dinheiro que chegou ao Brasil através dessas contas? Na verdade, uma das pessoas que atuavam na entidade, né? Naturalmente, nós precisávamos verificar, Tardelli, se houve a questão bancária, a movimentação bancária dessas pessoas. E quando nós fizemos essa análise, chamou atenção esse volume, um volume alto. Trouxe para nós que seria uma relação entre parentes, né? Essas remessas, mas mesmo entre parentes existem regras dessas transferências internacionais, e por isso nós pleiteamos ao Departamento de Polícia Federal, porque sai totalmente fora da nossa esfera de atuação e de conhecimento, e também a Receita Federal. Olha, tá ok, esse recurso entrou de forma legal, ele está sendo investido aqui no Brasil de forma legal, e também a origem dele lá é bacana, é legal, para fazer essa verificação. Então nós não temos aí indícios de crime nenhum. O que chamou atenção é o volume, que é muito alto. Uma pergunta, o senhor fala de R$ 93 mil devolvidos, já estimados de desvio. De desvio. O que já foi devolvido nos postos públicos? Como ficará agora a fiscalização dessas entidades, tendo em vista direto isso que a gente tem visto em escândalos envolvendo desvio de verbas municipais aqui em Araxá e etc. Tá, primeiro, em relação à questão do valor, né, desviado, nós temos aí, né, se você for analisar o que diz respeito à participação de cada um dos atores, né, um dos empresários, ele colocou praticamente todo o seu patrimônio, exceto o básico para ele continuar a sua vida, à disposição da Prefeitura Municipal. Foi feito um acordo, chancelado pelo Poder Judiciário, e esses bens já incorporaram, estão incorporando a Prefeitura, né. Em relação aos demais envolvidos, veja bem, não é só responsabilidade penal, não. Não é só ressarcir os cofres públicos, não. Negativo. Tem responsabilidade administrativa e tem responsabilidade civil. E lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa pode estipular uma pena pecuniária de 10 vezes o valor do dano. Então, caberá, na futura ação, se o doutor Marcos Paulo avaliar ela adequada, caberá ali aferir se houve a improbidade, para nós houve, né, no nosso ponto de vista, e se houve, qual que é a responsabilidade de cada um deles. Em relação às entidades, William, o que acontece é um trabalho, como a doutora Mara já frisou, um trabalho cumulativo de aprendizado, correção, melhoria. Então, você identifica, você indica para aquela municipalidade, o Ministério Público recomenda, e os conselhos, o próprio município, as entidades, elas vão se organizando. Os valores repassados para essas entidades do terceiro setor em Araxá são valores vultuosos. A cidade de Araxá, os cidadãos araxaenses, eles têm que colher o resultado disso. A entidade que está lá, sendo beneficiada com esses recursos, tem que ter o cuidado no gasto. Porque é dinheiro público. Se fosse um gasto dentro da administração pública, era licitação, era pesquisa, tomada de preço, registro de preço, ou seja, é preciso que as entidades melhorem, e eu estou percebendo, do meu ponto de vista,
que temos aí caminhado numa boa evolução, não apenas na administração pública indireta, como também no terceiro setor e na própria administração direta, né? Tivemos recentemente a contratação de uma empresa para fiscalizar um determinado tipo de serviço. Então, assim, eu acho que as coisas têm caminhado bem. Eu vou, conforme havia proposto, se o William tiver mais perguntas, eu vou sugerir da Ana para cá, para a gente fazer as perguntas para todos, né? E, enfim, pode ser, Tardelli? Alguma coisa a mais? Não? Então, a Ana Paula, do Clarim. Uma relacionada a uma entidade de Araxá e a outra um artista. Isso foi mencionado. E é com dinheiro dos recursos da cultura, esse. É porque, assim, não deu para... Eu misturei um pouquinho. Vocês inserem lá, o Clarim insere da história de Araxá. Eu sou apaixonado por aquelas fotos. Obrigado por compartilhar. Então, o que acontece é o seguinte... Em relação a empresas, vamos lá, as empresas que forneceram as notas ideologicamente falsas, uma já foi investigada, né, é do colaborador, a outra está em investigação, tá? Transporte também, as empresas. O que nós encontramos foram 2 notas emitidas por estas empresas, e essas notas, a exigência do governo federal, elas já vêm com a rúbrica do convênio. Então está lá, convênio X, lei de incentivo à cultura. Então nós tivemos 2 entidades que usaram essas notas ideologicamente falsas para prestarem contas ao governo federal. Tá? Isso foi desdobrado, essa investigação já foi concluída, só que ela não é da esfera da Justiça Pública e do Estado de Minas. Foi encaminhada ao Ministério Público Federal para verificar se houve ou não lesão, né? E, sobretudo, para verificar se é o caso de responsabilizar as pessoas envolvidas. Eu acho que essas 2 perguntas que a senhora fez, né? Desses recursos e, infelizmente, 6 anos depois, o modus operandi, como diz o doutor Renato, ele foi identificado, né, e a gente fica preocupada, como a senhora também, em realmente haver, né, uma mudança efetiva conforme essa que vai ocorrer na FADA. E a outra pergunta que eu tenho para fazer: existem irregularidades também no estacionamento rotativo administrado pela FADA. Né? Como que isso aconteceu no decorrer desse tempo todo? O doutor Renato explicou a dificuldade que foi, né, para realmente comprovar esses desvios e se isso leva a novas suspeitas, né? Com certeza, por ser uma prática que a gente está vendo aí, viciosa, que acontece sempre em Araxá. E outra coisa, a falta de controle parte também de dentro da prefeitura municipal, que não tem controle nenhum. Vocês já verificaram essa questão do controle em outras investigações. É possível ao Ministério Público cobrar da prefeitura que ela não dê continuidade a esses processos, na verdade eu chamo de continuismo, né, que ela mude, realmente gerencie esses recursos de Araxá, que são tão vultosos, vira e mexe. Há quase 10 anos a gente está sempre descobrindo novos casos, e muitos dos personagens costumam ser das personagens até os mesmos.
Ana Paula, eu acho que essa preocupação do Ministério Público, pelo menos no que tange a minha promotoria, vem de antes de 2015, né? Eu acho que 2014 nós tivemos assim uma situação bastante complicada, né? Que teve um impacto muito grande na cidade, que culminou na instauração dessas várias investigações hoje com a Polícia Civil, especialmente com o Dr. Renato. Eu vejo que tem havido evolução. Nós já passamos por momentos em que a dificuldade imensa era realmente no setor, no controle interno da prefeitura, não havia isso. Nós tivemos momentos em que o problema ficava muito dentro dos conselhos, com uma falta de conhecimento dos conselheiros do que era o papel por eles desenvolvidos e desses mecanismos de controle. Eu penso que hoje nós evoluímos bastante e os problemas que nós assistimos, com todo respeito, aqui não é uma crítica ao terceiro setor, mas hoje eu vejo que os problemas estão mais no terceiro setor do que no controle interno da administração. A exemplo desse caso aqui, nós vemos que o Conselho funcionou dentro do marco regulatório do terceiro setor, a Lei 13.019, toda a documentação, edital, as resoluções foram lançadas dentro desse marco regulatório e até mesmo a prestação de contas. Agora, o complicado é você conseguir fiscalizar o que acontece dentro da organização também, né? Porque como que você vai imaginar que uma organização que apresentou o seu projeto dentro das regras do edital, dentro das resoluções, iria se valer de nota fiscal fraudulenta, né? Então, eu acho que tem havido evolução. Claro que problemas ainda existem e são inadmissíveis, né? Principalmente em se tratando de recursos públicos que vêm da iniciativa privada, né? Que quer promover um impacto positivo na sociedade e de uma sociedade que quer assistir esse impacto, quer sentir esse impacto, né? Nós estamos falando aqui de uma população com deficiência, que enfrenta tantas dificuldades, que às vezes não tem o acesso ao serviço de saúde público e se vale de uma organização do terceiro setor e aí assiste isso. Então, a preocupação, eu acho que tem que ser a mesma. Desde quando nós tínhamos vários problemas e mesmo diante dessa evolução, a preocupação tem que existir. Então, o que eu posso te falar é que diante de cada acontecimento desse que nos entristece, nos preocupa, promotoria, administração pública e conselhos sempre se reúnem tentando aprimorar esses mecanismos de controle. Agora, nós precisamos que o terceiro setor também seja parceiro nisso. Às vezes, nós temos dificuldades nas capacitações que o município organiza para o terceiro setor, nós nos deparamos com instituições que não querem ser capacitadas, entendeu? Que acham que sabem tudo, né? E não são obrigadas a passarem por essa capacitação. Mas, às vezes, o problema acontece por falta de conhecimento e, às vezes, não má fé. Então, a capacitação, ela é importante. Não é à toa que a legislação fala em capacitação permanente, né? Mas eu acredito que esteja havendo evolução, Ana Paula. E agora as Né? coisas vêm à tona, né? Também, né? E quando você fala na questão do estacionamento rotativo, isso surgiu dentro dessa investigação e faz parte agora de um outro inquérito, né, doutor? Está em andamento ainda. Agora, eu já posso te adiantar que isso foi alvo de preocupação no período da intervenção, porque a interventora pôde ver que esses recursos não eram bem administrados e que o recurso vindo da exploração do estacionamento é um recurso significativo, que às vezes poderia não ter deixado a instituição cair numa situação financeira que estava. Então, aí a necessidade de organizar administrativamente e financeiramente a instituição. Às vezes, essa falta de habilidade da administração leva a instituição a falar, não consigo resolver, não consigo fazer determinada ação, vou fechar as portas porque não tenho dinheiro. Às vezes é a falta de habilidade para lidar com o recurso, tá? Mas isso é alvo dessa investigação e de preocupação, inclusive, da nova diretoria, tá? Isso eu posso te assegurar também.
em relação ao estacionamento rotativo, né, é uma preocupação, inclusive, da atual diretoria. Nós tivemos com a atual diretoria aqui que está preocupada em relação a isso. E isso daí vai ao encontro do que a doutora Mara está falando. É o terceiro setor já se organizando. Olha, eu estou aqui, eu sou o diretor, eu estou vendo algo que não está de acordo com o que a gente prega. Tá? Em relação a isso, né, nós, um momento, né, é preciso que o Renato, a Delegacia de Trânsito, ele se desonere dessas questões que envolvem outros crimes. Então, avaliou-se que conforme for surgindo novos fatos, eu tenho repassado ao doutor Vitor, nós temos colegas aí brilhantes que atuam, delegados de polícia, com equipes brilhantes, para fazer esses trabalhos aí e chegar nesses entendimentos sobre se houve ou não esse desvio. Mas a gestão, no meu ponto de vista, dentro do ambiente da nossa investigação, ficou muito latente, viu? Respondi essa pergunta? Olha, a grande dificuldade é a forma, né? Você está falando assim, o que seria essa má gestão? Vou te dar um exemplo, porque é algo extremamente mais complexo. Mas, veja bem, a própria forma de controle que é realizada em relação aos folhetos, a forma de remuneração dos colaboradores que atuam, os prêmios, né, o pagamento de prêmios, que alguns recebem prêmios em relação ao que vendem. Então, assim, para você auditar o sistema é complexo. E quando você tem uma complexidade de auditoria, você pode ter N possibilidades de desvios. Falava há pouco com a doutora Mara, algumas situações quando você vê um ambiente um pouco desorganizado, bagunçado, algumas das situações podem ser proposital, porque esses ambientes que possibilitam que as coisas desandem. Então, em relação ao rotativo, a minha sensação na investigação, que recomenda a instauração de nova investigação, são esses elementos aí, que indicam, e além disso, né, nós temos, inclusive, na própria investigação, depoimentos de pessoas que revelam essa desorganização e revelam cada um de uma forma diferente. Desculpa, eu não estou ouvindo isso. Bom, pessoal, estão acompanhando então, né, a coletiva de imprensa com a Polícia Civil de Araxá, juntamente aí com o Ministério Público aqui de nossa cidade, né, falando aí sobre as questões envolvendo uma entidade aqui na cidade de Araxá. A gente está acompanhando a coletiva, já está finalizando aqui já, e a gente vai falar agora com vocês. Bom, pessoal, são exatamente aí 11 horas e 59 minutinhos. Acompanhamos então, né, a coletiva de imprensa aí, realizada pela Polícia Civil e Ministério Público de Araxá, referente às investigações que compõem aí o terceiro setor aqui de nossa cidade. Uma entidade envolvendo aí, né, as questões aí de verbas públicas e tudo mais do Fundo do Idoso e da Criança. Foi constatado desvios de verbas nessa instituição, 8 pessoas indiciadas, tá, pelos crimes aí de associação criminosa, também peculato e lavagem de dinheiro. Foi feita já uma delação premiada, onde o empresário responsável por esses desvios devolveu uma frota completa aí de veículos e também vans para a Prefeitura Municipal de Araxá, devolvendo aos cofres públicos. Porém, eles ainda vão responder pelos crimes aí, né, previstos aí pela lei civil e criminal na polícia, pelo Ministério Público, que ainda pode, né, responder aí pela lei de improbidade administrativa, tendo essa questão aumentada aí em até 10 vezes mais, né, a pena desses indivíduos. Outra coisa que chamou a atenção nossa aqui na coletiva de imprensa foi a questão envolvendo aí o estacionamento rotativo de Araxá. Investigação já em curso, tá? Há indícios, tá, e evidências suficientes para comprovar irregularidades aí no estacionamento rotativo de Araxá, que é as verbas que seria destinada à FADA. Então podemos ter mais desdobramento dessas investigações que envolvem a corrupção aqui na cidade de Araxá. Lamentável, né, gente? Uma entidade tão
tão conceituada quanto a FADA, ter pessoas que, querendo ou não, se aproveitam da instituição para poder estar aí se agariando em cofres públicos e tudo mais. É revoltante, né? Às vezes quando a gente vai nas redes sociais e briga e fala para a sociedade fiscalizar e ver o que está acontecendo, é justamente por isso. Pessoas que realmente precisam, né, do sistema, realmente precisam das entidades serem prejudicadas por uma meia dúzia de corruptos, pessoas que não têm um pingo de discernimento e comprometimento com a sociedade araxaense e também com o próximo. A gente está acompanhando os bastidores dessas ocorrências, vou acompanhar a fundo essas ocorrências, essas investigações aí do estacionamento rotativo e posso garantir para vocês que mais investigações estarão vindo à tona aí a qualquer momento pela Polícia Civil e Ministério Público de Araxá. Peço aos ouvintes que estão ouvindo com a gente, hoje tem, tá, sorteio aí da página William Tardelli com a empresa Madeigon, tá bom? Loja de material de construção. Hoje nós vamos fazer o sorteio, vá lá no Instagram, curta a página Madeigon juntamente com o William Tardelli para vocês poderem estar aí participando do sorteio que acontece hoje a um vale compras lá na Madeigon, tá ok? Bem como também a Ubscar, que chegou em Araxá e está precisando de motoristas, pessoal. Quem que quer tirar uma renda extra aí no seu período de folga, de trabalho, procure a Ubscar, tá? Que ela vai estar te mostrando aí os planos referente a essa situação aí da contratação de motoristas. Estamos aqui finalizando já a coletiva de imprensa com a Polícia Civil de Araxá, tá? E a gente, né, traz para vocês aí em tempo real o que vem acontecendo aqui na cidade de Araxá e região. Peço a vocês que curtam nossas páginas nas redes sociais, tá? William Tardelli Reportagens no Instagram, bem como também no Facebook, no YouTube, para a gente poder estar trazendo para vocês aí todo o trabalho, né, realizado aí pela Polícia Civil e Ministério Público de Araxá. Um abraço, a qualquer momento eu volto de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações do mundo policial. Até mais.